Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa primeira semana da NFL de 2022. Meu nome é Rafael Cutter e eu estou muito feliz de estar de volta aqui falando para vocês da minha parte favorita da National Football League, que são os calouros que chegam todo ano aí via draft ou até depois do draft aí na Undrafted Free Agency. A gente sempre tem jogadores sensacionais que estão entrando e dando mais valor para a NFL, fazendo a NFL crescer cada vez mais. Então, esse ano tá um pouco diferente até dos outros anos aí. Esse é o terceiro ano que eu faço o Rookie Report, e é o primeiro onde a gente não tem muito o que falar dos quarterbacks, né? Que é a posição mais importante da NFL inteira, né, do jogo de futebol americano. E a gente não tem um QB rookie que no momento é titular, né? Então, é, a gente já teve até o Kenny Pickett, que foi draftado aí na 20ª escolha geral, mas mesmo assim ele não é titular aí nos Steelers e foi um draft até um pouco estranho, mas a gente não teve QBs rookies jogando nessa primeira semana, o que é algo super raro e até um pouco surpreendente, né? Mas a gente, como já teve nos últimos 2 anos e alguma coisa que não mudou, né, nesse draft, foi que a gente teve excelentes wide receivers mais uma vez saindo aí nessa seleção aí dos calouros que vieram do college, né? A gente tem alguns nomes aqui que no seu primeiro jogo já mandaram muito bem. O Jahan Dotson é um deles, é um cara que eu gosto demais. Eu defendi o processo de draft inteiro, então eu fico mais do que feliz de inaugurar a temporada falando dele aqui. É um cara que excelente corredor de rotas, e foi lá e teve 3 recepções para 40 jardas, e aí você fala, pô, Cutter, mas isso aí é muito pouco. Como assim? Mas dessas 3 recepções, 2 foram touchdowns, e dessas 2, uma foi o touchdown que virou o jogo aí para Washington vencer o Jacksonville Jaguars. Então, excelente trabalho do Jahan Dotson, que mais uma vez provou ser especialista em route running. É um cara que consegue gerar separação contra qualquer CB aí que fica um pouquinho aí mais conservador contra ele. É um cara que tem um release também muito bom contra press. Então, se ele conseguir tirar aí esse desafio dele ser um pouco menorzinho e tal, é um jogador que pode render bastante na liga, tá? A gente tem outros nomes aqui, por exemplo, o Drake London, né, que foi é, o primeiro recebedor draftado, teve 5 recepções para 74 jardas. É o cara ali que é o recebedor o wide receiver, na verdade, que mais vai ter é, targets aí no time dos Falcons, e isso faz todo sentido eles terem pegado ele tão alto assim e não terem mais nenhum recebedor, mais nenhum wide receiver, no caso, né? Porque tem o Kyle Pitts lá, mas nenhum wide receiver que chegue perto dele. Então ele vai realmente receber muito target esse ano. Essas 74 jardas eu achei até pouco, né? Porque ele tem aí a oferecer com relação a target share, né? O George Pickens eu vou colocar aqui com um pequeno desapontamento, né? Porque ele foi aí o astro da pré-temporada, todo mundo falando bem do George Pickens, no training camp ele também fazendo muitas jogadas absurdas. Sumiu, não jogou bem contra o Cincinnati. O ataque inteiro dos Steelers não jogou bem aquela partida, mas ele só teve uma recepção para 3 jardas. Então, realmente aí um pouco decepcionado aí com a atuação do George Pickens. Mas a gente tem uma dupla aí que realmente não é de se decepcionar, que é a dupla do Tennessee Titans, de wide receivers aí que foram draftados aí nesse último ano, né? O Kyle Phillips, na verdade, o Traylon Burks, né, que foi o draftado aí primeiro, né, que veio de Arkansas, um cara maiorzão. Teve 3 recepções para 55 jardas, o que também não é muito, mas ele só teve 14 snaps na partida. Então ele teve 6 targets em 14 snaps. Então realmente o Tannehill achou muito ele enquanto ele estava em campo. Quem estava muito em campo é o Kyle Phillips, que é, ao contrário de que muita gente esperava, ele não seria, né, o calouro mais produtivo aí entre os dois, mas ele ficou mais em campo, teve 6 recepções, 66 jardas, e ainda, fora isso, ele ainda teve mais 62 jardas de retorno de punch, o que é impressionante. Teve um retorno aí, se não me engano, para mais de 40 jardas. Então Kyle Phillips mostrando também ser uma
fator interessante no Special Teams também. E o outro destaque que eu queria dar hoje aqui é o destaque dos calouros do Chicago Bears. O Bears conseguiu investir bastante em defesa aí nessa última classe aí, né, de draft, conseguiu vários jogadores interessantes. O ataque continua um pouco ruim, mas contra os 49ers, nessa chuva torrencial que teve aí nesse último domingo lá em Chicago, três calouros foram titulares aí de Chicago nessa defesa e foram muito bem em condições adversas na sua estreia na NFL, e o primeiro deles é o Jaquan Brisker, que teve 4 tackles forçados e 4 tackles forçados é ótimo, 4 tackles e um fumble recuperado. O Kyler Gordon foi excelente também na cobertura de passe, ele ficou quase o tempo inteiro em campo, e ainda conseguiu 6 tackles aí, a maioria até contra o jogo terrestre, já que, como era um jogo cheio de chuva, né, a gente teve muito mais jogo terrestre por parte de São Francisco e de Chicago também. E a gente também tem o Dominic Robinson, para mim esse é o cara da rodada. Dominic Robinson foi o cara dessa rodada, se falando de calor. O cara, ele foi escolhido na 5ª rodada, e um calouro de Miami, Ohio, edge rusher, e ele chegou e dominou no seu primeiro jogo contra uma OL super competente dos 49ers. Foram 7 tackles, foram 3 pressões e 1 sec e meio para o Dominic Robinson, que, pô, honestamente ninguém esperava isso, ainda mais contra o próprio Trent Williams. Ele disse em entrevista, né, o Robinson, que ele descobriu um padrão no jogo do Trent Williams, que é tido por muitos, inclusive por este que vos fala, como o melhor offensive tackle da NFL, e mesmo assim ele foi lá, descobriu um padrão no jogo do Trent Williams e explorou esse padrão, conseguindo sec, conseguindo pressão, e sendo muito importante também no jogo terrestre aí, que mandou, no caso, nesse jogo que rendeu a vitória aos Bears contra os 49ers nessa semana 1. Aí a gente tem aqui, né, sempre o best of the rest, né, o melhor do resto aqui, que eu sempre deixo mais pro final. A gente tem vários outros calouros que mandaram bem aí nessa primeira semana, e aí eu queria já pontuar alguns aqui, e já começando com uma surpresa, com a Isaiah Pacheco. Amigo, a Isaiah Pacheco, o Pachecão, chegou aí nos Chiefs, ninguém dava nada para ele, o cara tava lá sozinho, foi fazendo o trabalho dele, e aparentemente ele ganhou a posição de titular do Clyde Edwards-Helaire, né, que a gente até falou 2 anos atrás aqui no Rookie Report. O Isaiah Pacheco já chegou com 62 jardas corridas e 1 touchdown ali, sendo o running back dos Chiefs. Tudo bem que a boa parte dessas jardas vieram já com o jogo ganho, mas ele teve mais tentativas do que o Edwards-Helaire, e eu acho que ele vai lentamente se firmando como o running back 1 desse time. Eu acho que hoje já tá bem meio a meio ali, mas com o que o Pacheco vem produzindo aí, tanto em training camp quanto na pré-season, e agora nesse primeiro jogo sendo melhor aí do que o CEH, eu acho que ele pode acabar ganhando essa vaga de titular. E agora a gente passa para a defesa aqui, que tem uma quantidade bizarra de jogadores mandando muito bem, né? Como eu falei várias vezes aí no processo pré-draft, é um draft muito defensivo, muitos jogadores de defesa foram escolhidos, uma porcentagem bem maior do que nos outros anos, muitos jogadores bons de defesa vieram para esse draft. Realmente é um processo que foi um pouco diferente dos demais, porque tem sim sua força ofensiva, mas a força defensiva pega muito além. E eu já começo com a primeira pick, o Trayvon Walker, que eu honestamente critiquei aqui nessa primeira, essa pick número 1 do draft aí, que veio para Jacksonville, o edge rusher que veio da Georgia. E o Trayvon Walker começou muito bem, começou com um sack, teve uma interceptação super atlética, difícil de se fazer, ainda mais para um edge rusher, e mais 4 tackles aí para poder causar aí mais uma excelente impressão por parte da pick número 1 do Jacksonville Jaguars. E aí, vamos falar do George Karlaftis, o cara que eu amo de ver, a tape dele é incrível, o cara, um edge rusher de Purdue, que foi pro Kansas City Chiefs e teve uma excelentíssima atuação aí nesse primeiro jogo, com um passe defendido, mas 8 pressões no Kyler Murray. 8 pressões no Kyler Murray.
8 pressões é muita coisa. E é o que eu falei desde o começo ali no processo do draft. O Karlaftis, ele é muito técnico e ele ia conseguir fazer isso. Ele é um cara que traz tanto movimento de pass rush aí pra mesa que fica difícil você conseguir counterar tudo sendo um offensive tackle. Então, o Karlaftis é um cara excelente que eu ainda acho que vai fazer um estrago gigantesco na NFL e que todos os outros times que não pegaram ele ali, principalmente depois do top 10 e deixaram chegar no Chiefs, deram mole. Karlaftis vai ser um excelentíssimo jogador. E outro edge rusher aqui que eu gosto pra caramba, saiu no segundo round, é o Arnold Ebiketie, né, que veio de Penn State, foi para muitos o pass rusher mais produtivo, né, do college vindo aí para esse draft, e ele já chegou com um sack, já chegou com 3 pressões, então realmente já um começo bem interessante aí pro pass rusher que agora joga nos Falcons. Passando agora para os linebackers, a gente tem, vou pegar dois destaques aqui. A gente tem o Devin Lloyd, né, que foi foi um linebacker escolhido pelos Jaguars também, mesmo time aí do Trayvon Walker, que teve 11 tackles nesse jogo, 11 tackles é uma marca bem alta, mas não diz tudo, né, também teve muitos momentos ali onde faltou um pouco de processamento mental do jogo pro Devin Lloyd, então eu quero ver ele melhorando ainda mais aí durante a temporada. Eu acredito que ele seja o melhor linebacker vindo desse draft, apesar dele não ter sido o primeiro escolhido, né? O primeiro escolhido foi o Quay Walker, que teve 8 tackles, inclusive, nesse primeiro jogo, e agora acabou se lesionando, mas aparentemente não é nada muito grave. E tem um outro linebacker aqui, que é o Malcolm Rodriguez. Muitos de vocês não devem saber quem é Malcolm Rodriguez, mas quem assistiu Hard Knocks aí, quem assistiu a série que tem toda a temporada aí cobrindo um time na pré-temporada, né, viu o Malcolm Rodriguez em campo aí pelos Lions, e o Rodriguez é um cara excepcional de ver jogar. Excepcional, e ele mostrou esse primeiro jogo com 6 tackles, mas principalmente com um impacto absurdo na cobertura de passes. Ele é um cara menorzinho, mas que é muito, muito, muito atlético e consegue, impactar um jogo em múltiplas frentes, desculpa. E agora a gente passando pros CBs, a gente tem vários nomes aqui interessantíssimos, né? A gente já falou do Kyler Gordon, que foi um destaque aí pros Bears, mas a gente tem os principais 2 nomes dessa classe, né? Que foram escolhidos na pick 3 e 4, respectivamente. A gente tem o Derek Stingley Jr. e tem o Sauce Gardner, né? E ambos tiveram uma excelente partida, uma excelente estreia. O Derek Stingley pelos Texans e o Sauce Gardner pelos Jets. Ambos aí tiveram até estatísticas bem parecidas com relação à cobertura de passes, né? O Stingley teve uma recepção cedida para 17 jardas, enquanto o Sauce Gardner teve também uma recepção cedida para 8 jardas, e ambos tiveram 34 snaps cobrindo o passe. Então, excelentíssimo trabalho para ambos. Já vimos que essas escolhas podem muito bem se pagar aí no futuro. E aí, eu queria chamar a atenção também pro meu protegidíssimo Tariq Woolen de Seattle, que eu torci bizarramente para Seattle pegar, e pegar até na segunda, na terceira, na quarta rodada, mas eles foram lá e pegaram na quinta rodada o Tariq Woolen, um CB gigante, muito diferente do frame normal que um corner tem, e que começou muito bem também a temporada, cedendo 0 recepções na direção dele. Ele ficou no Courtland Sutton aí no jogo do Monday Night Football aí de Seahawks e Broncos. Ele ficou no Sutton basicamente o jogo inteiro e ele cedeu 0 recepções. Teve 2 pass interference ali, um eu achei duvidoso, o outro realmente foi, mas ele salvou um touchdown que depois virou um turnover ali. Então, excelente estreia do Tariq Woolen, prospecto de que foi escolhido na quinta rodada, mas que eu tinha uma nota de segunda, talvez até primeira rodada. Então, Seattle ter pego ele, fez meu coração ficar quentinho, e essa primeira aparição dele no jogo oficial da NFL me deixou ainda melhor. E aí a gente tem também o Keder Coho. Esse aí nem eu tinha ouvido falar, tá?
undrafted rookie de Texas A&M Commerce, não é Texas A&M que você conhece, é Texas A&M Commerce, e o cara chega, undrafted free agents, consegue um lugar nos 53 de Miami, joga basicamente o jogo inteiro pelos Dolphins, não cede uma catch, não cede nenhuma, consegue forçar um fumble no jogo terrestre e ainda consegue mais um tackle para perda de jardas. Pela PFF, ele foi o melhor calouro dessa primeira rodada. Eu discordo um pouco, mas foi realmente uma estreia inacreditável para um cara que 99% não conhece, pelo menos quem não é torcedor dos Dolphins não vai conhecer, só que agora, se ele continuar nesse pique, vão conhecer, e vão conhecer muito bem o Kader Kuho. E aí, fechando aqui a defesa, a gente tem o Jalen Pitre dos Texans, né, de Houston, que teve mais 11 tackles também, que fez uma boa dupla ali com o Derek Stingley Jr. nas suas estreias na NFL. E aí, o último nome não podia ser outro, tem que ser Cade York, o kicker dos Browns, que chegou chegando num domingo onde todos os kickers estavam errando um monte de coisa, extra point errado, field goal da vitória errado 2 vezes, outro field goal batendo na trave, field goal curto, field goal pra esquerda, pra direita, todo mundo errando tudo. Cade York chegou lá na estreia dele, 4 field goals de 4 tentados, acertou os 2 extra points e quando o time mais precisava para ganhar o jogo contra os Panthers, ele chegou lá e meteu um field goal de 58 jardas, que honestamente dava para ter batido o recorde da NFL e mais, assim, era para bater uns 70, ali umas 70 jardas tranquilamente. Cade York começou muito, muito, muito bem a sua carreira aí na NFL. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do primeiro Rookie Report. Eu tô empolgadíssimo pra essa temporada. Tem mais 17 Rookie Reports aí pra gente fazer ao longo desse ano. Então, continue aqui com a gente e também, por favor, aprecie aí os outros conteúdos aí que a gente tem, as lives, os podcasts e tudo mais. Muito obrigado aí pela sua audiência, por você ter ouvido, ou visto até, né? Porque esse vídeo aí vai sair no YouTube. Então, é isso aí, a gente vai ter todos os Rookie Reports em áudio e em vídeo. Então, se você assiste em áudio, você pode olhar pro meu rostinho maravilhoso ou não. Depende da sua opinião. E é isso, galera. Muito obrigado aí por terem ouvido o Barra Assista até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.